A gente vai falar sobre um assunto importantíssimo. E eu já faço um questionamento aqui. Quem é que nunca clicou naquele aceito, concordo, sem ler os termos, né? Aliás, vem aquele monte de coisa escrita, a gente fala, tá, vai. Só que, gente, essa decisão pode parecer inofensiva. Pode parecer que, todo mundo faz, só que pode abrir brecha para cláusulas abusivas, como, por exemplo, o uso dos seus dados sem consentimento. Para nos explicar melhor, hoje a gente recebe o advogado Dr. João Paulo Campos, e ele vai falar sobre essas cláusulas abusivas e sobre o cuidado que a gente precisa ter para não cair numa armadilha. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Muito Uma obrigado. alegria te receber, viu? É uma honra, muito obrigado. Vamos sentar aqui para conversar sobre, cláusulas abusivas, como se a gente já não precisasse lidar com tantas coisas, né? A gente tem falado bastante sobre os golpes da internet, nesse caso não é bem um golpe, mas é algo que precisa de atenção também. Veja só, minha amiga, eu queria trazer, antes da gente entrar nesse assunto, uma breve reflexão da história que o escritor alemão Goethe escreveu, o Fausto. Qual que é a história de Fausto? Basicamente, um homem inquieto. E quantas pessoas, às vezes, nisso que você disse, digitam, clicam no aceito, eu aceito, e sem ler nada. A gente, infelizmente, vive num momento que ninguém quer ler. Então, nisso, nós acabamos aceitando tantas coisas. E voltando para a história de Fausto, o que acontece? Ele acaba desejando muita coisa, era um homem desejoso, desejava poder, desejava muitas coisas, e numa dessas ele fez um pacto com o diabo. O que acontece é que ele acaba se arrependendo no final. Quantas pessoas às vezes não se arrependem, às vezes de fazerem acordos, de fecharem pactos, e a gente nem sabe quais as consequências. Estamos cedendo os direitos dos nossos nomes, nossos dados pessoais, estamos dando liberdade irrestrita dessas plataformas estarem fazendo uso dos nossos dados, de informações, sem nenhuma responsabilidade para eles e para nós muitas responsabilidades. Esse é o grande perigo do momento que estamos vivendo. Isso é frequente? Muito frequente. Veja só, você quer pedir o seu alimento em casa, está com aquela preguiça, quer pedir um jantar para assistir um filme, quer chamar um Uber, quer chamar uma plataforma de transporte, quer pedir alguma encomenda. A gente está exposto nisso com muita facilidade. Mas então, mesmo muito nesses frequente. aplicativos que você foi falando de comida, de chamar um carro, a gente já sabe exatamente qual é o nome do aplicativo. Já Mesmo sabe. nesses famosos, a gente tem essas pegadinhas? Com certeza nós temos. E, de certa forma, que tiram a responsabilidade deles se alguma coisa acontece. Se você não tem como se virar, se você não tem como resolver, como é que você fica? Você não consegue falar com ninguém. Não consegue mesmo. Você quer reclamar? Uma coisa muito típica. Quantas vezes você já ficou no telefone para cancelar uma coisa que você tinha O feito dia com muita inteiro. rapidez? Já fiz isso de passar o dia inteiro. Cancelar um tentando plano, cancelar uma assinatura, uma matrícula. Você fica o dia inteiro para tentar cancelar uma coisa e às vezes nem cancela. É verdade. Como é que você resolve? Esse é o grande impasse. Então, muita atenção. Claro que uma dica aqui que eu queria dar é que as pessoas possam se atentar nas palavras-chave. Então, cancelamento. Como é que o cancelamento disso? Eu posso cancelar com facilidade? Os meus dados pessoais, como que eu posso cancelar a possibilidade deles estarem fazendo uso disso? Então é importante eu entender, porque muitas vezes são contratos e pactos unilaterais. É isso que é o grande... Então vamos prestar atenção, né? Antes de clicar lá no concordo, você está falando dos seus dados pessoais e se tem facilidade para cancelar caso você não queira ou tenha se arrependido da compra. Isso é importante. Muitas vezes, doutor, está escrito lá assim, você pode cancelar e desistir, tem até 7 dias, né? Que seria a lei do arrependimento pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas parece fácil, porém não é. Como é que a gente descobre se... Porque às vezes está lá escrito como propaganda que você consegue cancelar em 7 dias, mas depois você não acha de jeito nenhum o lugar para você fazer esse cancelamento. Você entrou muito bem nesse assunto. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Se você se arrepende até 7 dias, você pode
cancelar. A questão é que as empresas hoje estão agindo de maneira restrita. Essa empresa, no caso, teve uma plataforma de streaming, que foi multada 11 milhões de reais por ter abusado dessa maneira. Porque tinham lá cláusulas abusivas e o PROCON vem em cima deles e eles, às vezes, 11 milhões nem mexe no bolso deles. E como é que eles continuam, eles não mudam. Então, mas ia fazer uma boa diferença no nosso, né, gente? Com certeza. Então, se não atinge o bolso de quem está cometendo essas pequenas infrações, esses pequenos abusos, nós estamos diante de um sistema falho. Uhum. Mas qual que é a solução? Nos tornarmos mais conhecedores sobre os assuntos. Como você mesmo disse, a questão do defesa do consumidor, eu já tive muitas experiências de quando estive em alguma loja, no próprio mercado, quantas vezes você, olhando um produto, e embaixo do produto, um valor que não era, na verdade, aquele valor. Então, vamos supor, uma caixa de leite, e ali estava o valor de R$5. Uhum. Na hora de comprar, R$7. Opa! Aliás, preste muita atenção, porque isso acontece com muita frequência em supermercados famosos. Exato. Então, fique muito atento a isso. Vale o que está lá na gôndola. Vale o que está lá. E quantas vezes eu tive que chamar um fiscal para me acompanhar até lá. O que eu faço normalmente? Tiro foto. Uhum. Tiro foto e mostro. Ó, está aqui. Eles são obrigados a pagar, a te cobrar o valor que está ali anunciado. Está ali anunciado. Eu vou aproveitar e já vou fazer outras perguntas em relação a tudo que envolve, então, aí o consumidor, tá? Tem a lei do arrependimento e você falou que as empresas acabam, de alguma forma, buscando uma solução para camuflar isso, né? Eu já contei, mas talvez você que está assistindo não tenha ouvido, eu já comprei uma passagem aérea e comprei errado. Então, em menos de 7 dias, eu falei, fiz besteira. Liguei para cancelar. Não, a gente obedece a norma, o acordo da ANAC. E as pessoas não sabem que o Código do Consumidor é superior a essas outras regras, né? Perfeito. Isso é muito comum. Todos vão tirar o corpo. Todos vão responder exatamente o que você está falando. Mas... por quê? Porque muitos desistem. Então tá bom. Muitos desistem. E eu vou falar pra vocês, eu não desisti não. Passei um dia inteiro no telefone. Não resolvi, um dia inteiro no telefone. No dia seguinte eu falei, tá bom, então PROCON. Entrei com uma reclamação no PROCON, resolveu na hora, o dinheiro voltou todo pra minha conta, a passagem foi cancelada. Instantaneamente. E, gente, fazer uma reclamação no PROCON é muito mais fácil do que a gente imagina. Aliás, um abraço para toda a turma do PROCON. Entra lá no Gov, no aplicativo e pronto, tá lá, fácil, caminho fácil. Parabéns. Eles estão de parabéns. Eles estão de parabéns mesmo. E essa questão, até para voltar nesse assunto, quantas vezes você entrou numa loja, você vê o Código de Defesa do Consumidor do lado. Sempre tem, é obrigação. Uhum. Se a situação começar a engrossar, você já... pode até dizer, isso é uma dica nossa aqui, você pode até dizer, olha, o Código de Defesa do Consumidor me protege diante dessa situação. Se você percebe qualquer irregularidade, algum abuso, basta citar, o Código de Defesa do Consumidor me protege. Eu sou consumidor. Então, nesse caso, a gente sempre está respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor. E o PROCON ajuda e muito. Basta ter paciência e reclamar. E você consegue. Muitas vezes, hoje em dia a gente está fazendo tudo pela internet, né? A gente esquece desse detalhe, mas qualquer compra feita pela internet tem esses 7 dias de desistência? Qualquer compra. Até mesmo compra de serviço? Exatamente. Estou te fazendo agora uma pergunta pensando no seguinte. Existe atualmente uma prática muito comum nos consultórios médicos e etc., que é cobrar a consulta antecipada. E às vezes a pessoa tem realmente um problema e ela não consegue ir. Ela perde esse dinheiro, vamos supor que ela tem lá os seus 7 dias, ela marcou e não conseguiu, ela liga para cancelar, ela perde esse dinheiro ou não? Ela tem o direito de reclamar esse dinheiro, porque ela não teve a consulta. E se em 7 dias ela desistir da consulta, ela tem esse pagamento de volta também?
acredito que sim, com base no Código de Defesa do Consumidor, você pode reclamar que você tem direito a essa consulta. Então, é um direito... Reserva em restaurante. Tem alguns que, por incrível que pareça, isso acontece muito nesses que são muito requisitados. No Nordeste, os beach clubs fazem muito isso, né? Você paga antecipado para garantir o seu espaço ali. Se, porventura, a pessoa não pode ir, ligou, fez a reserva, paga antecipado que eu garanto que você... Tá, fez, deu ruim, não deu para ir. Eles são obrigados a devolver esse dinheiro ou não? Muitas vezes, esse tipo de situação, eles colocam algumas regras. Olha, adiantamento de 50%, cancelamento em 24 horas ou faltando 24 horas, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Então, essas questões, assim, porque eles vão reservar para você e vão deixar de reservar, às vezes, para outro. Mas só que a compra feita pelo telefone ou pela internet, mesmo que seja uma reserva, mesmo que não tenha contrato, mas eles têm essa regra falada de boca, não entra no Código de Defesa do Consumidor? Podem acionar. Dos 7 dias? Válido. Então você pode acionar. A questão é que as pessoas não deixam. É isso que é importante a gente lembrar, né? Que assim, mas podem. A gente tem os nossos direitos assegurados pela lei. A gente já tem tantas perdas, naturalmente a gente já perde tanta coisa na vida, né? Então, o que é direito nosso, vamos lutar pelo nosso direito. Se a gente for deixando correr frouxo, a gente vai perdendo a força como consumidor. Então, vamos fazer valer aquilo que a gente tem direito. Você disse a questão de prestação de serviço, se posso cancelar. Eu vou trazer um caso muito concreto que aconteceu comigo na semana passada. Uma cliente que contratou um serviço de home care para cuidar de cuidadores que cuidavam da mãe dela, uma senhorinha que precisa de cuidados, né? E eles, basicamente, em 5 dias, tiveram atrasos, confusões, não prestaram, não fizeram o que foi combinado. Aí eu falei assim, deixa eu ver o contrato. Olhei o contrato, eu falei assim, olha... era um contrato, de certa forma, leonino, né? Desproporcional em relação ao contratante, mas isso também tranquilo, porque o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor vem em socorro dessas situações. E aí, o que nós fizemos? Preparei uma notificação extrajudicial, dizendo, olha, estamos cancelando dentro dos 7 dias, porque tem um pequeno detalhe nesse artigo 49, da desistência dos 7 dias. São situações que são fora do estabelecimento. Uma coisa é você comprar na loja. Usou e se arrependeu. Não pode, isso não pode. A regra é fora do estabelecimento. Então, um contrato feito pela internet, por ligação, qualquer coisa, isso vale o artigo 49 dos 7 dias. E essa situação do home care, particularmente, essa minha cliente contratou via internet. Então, nós cumprimos o prazo dos 7 dias do direito do arrependimento e aí cancelado. Então, é uma prestação de serviço que pode ser cancelada e conseguiu atingir esse objetivo de usufruir do direito do arrependimento. Muito bem. Olha, conversamos sobre cláusulas abusivas com o Dr. João Paulo Campos, advogado. Ele está no Instagram como Campos Advogado. Segue lá, porque tem mais informações, sempre Campos Advogado. E fique de olho em todos os seus contratos. Olha, temos um piano aí ao lado. Eu sei que você toca piano, né? Fique à vontade para a gente encerrar o programa com música. Olha que honra, não é? E lembre-se, você que está em casa, hoje falamos, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o próprio Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Que Deus abençoe a todos vocês, da cabeça aos pés, ao som de música.